Jesus te ama, irmão. Amém. 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 Ele nos ama. Que possamos amá-lo. Que possamos amá-lo. E uma das formas que a gente encontra de amar Jesus, ele fala lá no Evangelho de João, ele diz assim: se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. E aquele que guarda a minha palavra, eu e o meu Pai viremos até ele e faremos nele uma morada. Se eu amo a Jesus, eu obedeço a sua palavra, eu recebo a sua palavra. E Jesus tem uma palavra especial para nós nessa noite. Nós estamos dentro de uma campanha, Projeto de Vida 2022, o melhor de mim, o melhor de mim. Deus tem feito coisas maravilhosas por meio da sua palavra. Domingo passado, começamos a nossa caminhada. Primeiro elo, Projeto de Vida 2022. O primeiro elo foi sobre plantio. Quem está plantando aí? Nós vimos que existe uma grande lei universal, a lei da semeadura. Não se deixe enganar, não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará, ele vai colher. E vimos o quanto isso é uma verdade para a nossa vida. E hoje o Senhor tem uma segunda palavra de instrução para nós, que pode colocar, Fabiano, está ali no livro de Gênesis. Abra a sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, versículo 15. Deus é maravilhoso. Jesus te ama. Gênesis 2, 15. Amém? A palavra diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Leia novamente. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Querido e amado Deus, continue falando conosco. Obrigado, meu Deus, pelo banquete que o Senhor está nos entregando até aqui, pela ceia, pelos louvores, pela Tua presença. E agora, por meio da Tua palavra, Pai, queremos ser tratados mais uma vez. Vem e fala ao nosso coração aquilo que nós estamos precisando na nossa vida. Eu sempre falo isso, Pai. A Tua palavra é força, a Tua palavra é a luz, a Tua palavra é a direção na nossa vida. Queremos ela mais uma vez nessa hora, e que o Senhor, meu Deus, continue derramando da Tua presença em nossos corações, que caia por terra tudo que não for do Senhor, toda barreira, todo impedimento, em nome de Jesus. Estamos sendo abençoados e cremos no nome de Jesus que sairemos daqui mais abençoados ainda. Tudo isso para louvor e glória do Teu nome. Amém. Amém, Jesus. Podem sentar-se, queridos. Irmãos, a proposta desse projeto de vida é exatamente isso. O melhor de mim. Deus, Ele vai estar tratando com o nosso coração para que o melhor dele se manifeste na nossa vida. Para que a gente viva esse melhor. Quem quer viver esse melhor? Queremos ver esse melhor. Já na semana passada nós vimos que tudo isso está dentro de um processo. Existe uma caminhada, existe uma trajetória para que esse melhor que Deus tem, para esse melhor venha sobre a nossa vida. Como eu já falei, semana passada falamos sobre o primeiro elo, foi sobre o plantio. E na sequência, a gente vai falar de duas coisas muito importantes que estão diretamente ligadas ao plantio: o cuidar e o cultivar. Essas duas palavras que estão ali destacadas
ali no livro de Gênesis. Curiosamente, só interessante isso, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e para cultivar, né, já vai trazendo um entendimento de responsabilidade. Deus poderia fazer, mas Ele atribuiu essas duas questões aí que estão relacionadas a esse trabalhar do Senhor na nossa vida. Ele colocou o homem para cuidar e para cultivar. Essas duas palavras, coisas curiosas que a gente vai ver aqui um pouquinho. Olha só, a primeira, cuidar. A raiz dela, a tradução lá do hebraico, é chamar, que tem esses significados: guardar, vigiar, observar, prestar atenção. Esse cuidado aqui, ele está ligado especialmente aos tipos de semente. No domingo passado, eu até comentei aqui, se a gente quer uma boa colheita, a gente precisa ter então uma boa semente. Amém? Tem que ter uma boa semente. Semente boa, colheita boa. Tanto que essa questão aí, quando ele vai falar lá no Evangelho de Mateus, a respeito da passagem lá que a boa semente foi lançada. Se existe a boa, é porque existe a semente ruim, a semente má. Então esse cuidar, dentro do cuidado, qualidade da semente, duas coisas importantes para a gente ver aqui. A qualidade, nesse contexto aí, como eu falei de Mateus 13:38, é quando foi lançada a boa semente. E a outra questão é sobre a abundância, sobre a quantidade da semente que a gente vai lançar. Diz a palavra ali que aquele que semeia pouco, pouco ceifará, mas aqueles que semeia muito, com abundância vai ceifar. É o que diz 2 Coríntios 9:6. Em Eclesiastes 11:6, ele fala da importância de lançar a semente a tempo, a fora de tempo, do cuidado, porque a gente não sabe qual será essa ou aquela que vai dar o retorno, mas que a gente insista, que a gente não deixe de semear boas sementes e com abundância. Eu não posso, de repente, querer semear pouco e colher muito. Não tem sentido nisso. Eu quero boas sementes, eu quero boas colheitas na minha vida, então eu tenho que olhar a qualidade da semente, e se eu quero abundância, eu tenho que semear com abundância. Eu tenho que ter esse entendimento para a nossa vida. Então esse cuidar, ele está ligado à qualidade da semente. Tudo claro até aí? Vamos caminhando. Aí vem a outra parte. O cultivar, a segunda palavra. Da raiz hebraica vem abad, palavra mais usada para falar sobre solo. Curioso isso, né? Sobre o solo, sobre o trabalhar, sobre o servir. Irmãos, eu acho que alguém conhece, já ouviu falar aqui de um ditado antigo. Acho que o irmão Gonzaga até lembra disso. Diz que a horta ela só cresce debaixo do olho do dono. Quem já ouviu isso aí, né? Tem que estar cuidando. Eu não posso tão somente colocar a boa semente, semear muito e abandonar lá. Se eu quero realmente a melhor colheita, se eu quero realmente, ter sucesso nessa colheita para a minha vida, eu preciso trabalhar nisso. Tem que ter toda uma questão do trabalho, do esforço, da dedicação. Trazendo isso para os nossos sonhos, para projetos que a gente tem na vida. Eu não posso esperar colher maravilhas e milagres do Senhor se eu simplesmente fico parado. Eu não tenho cuidado desse solo, eu não tenho cultivado esse solo. Até falando de plantação, você vai ver que tempos em tempos ali o agricultor está sempre passando na terra, está sempre ali olhando a qualidade do solo, ali colocando nutrientes na terra. Isso fala de esforço, fala de trabalho. A gente vive um tempo, né, que as pessoas elas pegam muito no pé da letra aquela coisa de esperar no Senhor, e entende às vezes o esperado ficar parado.
Esperado, na palavra de Deus, vem do verbo esperançar, que é esperar com confiança, com trabalho, com dedicação, com esforço. Então, Deus, Ele nos colocou para cuidar e para cultivar. E tudo isso, amados, muito, mas muito ligado agora a essa questão aqui. Por favor, próximo. Sobre o solo do nosso coração. Estamos falando aqui hoje da melhor de todas as sementes, da mais poderosa de todas as sementes. Qual, pastor? A palavra de Deus. A mais preciosa semente que existe é a palavra de Deus. A mais gloriosa semente, a melhor de todas as sementes para a vida do homem é a palavra de Deus. E Deus, Ele tem semeado essa palavra. E nós somos, o nosso coração vai passar a ser esse solo, onde Ele vai lançar essa semente. E vem aí a pergunta: que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de solo é o seu coração? Abra aí, por favor, sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Pode voltar. Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 9. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E Jesus te ama. Mateus 13. Amém? A palavra diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Enquanto todo o povo ficou na praia, então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Nesse texto, nessa parábola do Senhor Jesus Cristo, ele fala aqui já de 4 tipos de solo. Tem 4 tipos. 3 são ruins. E só um está bom aqui. Para a gente entender melhor, para a gente dar uma olhada como é que está o nosso solo. Olha o primeiro. O primeiro solo foi o quê? A beira do caminho. O que é esse beira do caminho? É aquela pessoa, sabe, que a palavra, ela fica ali pelas beiradas. Não existe uma profundidade. A palavra não chega por completo. A pessoa recebe a palavra só para determinadas áreas da sua vida. Não, isso aqui não, isso aqui ainda, isso aqui é comigo. Para isso aqui tá bom. Isso aqui eu já não concordo. Já não acho que seja o tempo, não é isso para mim. Fica pela beirada, sabe? Então, essa área aqui não dá para mexer ainda agora. Quem está entendendo isso? Nessa coisa de beirada, entenda como uma falta de um envolvimento maior, de uma profundidade maior, o diabo vem e rouba essa semente. Arranca essa semente. E ela simplesmente não produz, ela não gera. Tem muita gente cujo coração é esse solo aí, que está recebendo a semente, mas o coração está na beira do caminho. Sabe, não se aproxima. Não, só para isso, não, isso aqui ainda não. Esse é um tipo de solo. A semente é sempre lançada. Note, a semente é sempre lançada, mas dependendo do solo,
ela vai gerar ou não vai gerar. O segundo é o terreno pedregoso. Esse é interessante, que nas pedras ele fala que não consegue ter raiz. Raiz é uma coisa que a gente não vê numa planta, né? Geralmente a gente só vê ali do caule para cima, vê algumas pontas, mas a raiz é sempre aquilo que está mais profundo. É o que acontece às vezes com aquele tipo de pessoa que é aquele fogo de palha. Oh, que palavra abençoada! Oh, glória! Eita Deus, que coisa maravilhosa! Mas é o fogo de palha. A parte que não aparece, que é a raiz, ela está nas pedras. E nas pedras, como é que a raiz vai se nutrir? Como é que a raiz vai se fincar? Então ela não tem sustentação, não tem nutrição. Tanto quando vem o sol, a parábola diz que essa planta ela seca e morre. E por que falta profundidade às vezes nesse tipo de terreno? Falta profundidade porque falta mais intimidade com Deus. Uma intimidade mais profunda. Ter mais tempo para orar. Ter mais tempo para meditar na palavra. Ter tempo para jejuar. Tudo isso traz profundidade com Deus. Tem gente que, oh meu Deus, eu amo demais estar na igreja. Eu louvo, eu saltito, eu canto e faço um monte de coisa aqui, mas não tem a raiz, ela não desenvolve porque está nas pedras. Essas pedras são às vezes essa falta desse entendimento de buscar uma profundidade. Ah, porque eu não sei orar. Ah, porque eu não tenho tempo para isso. Ah, mas a palavra é muito boa. A palavra é sempre boa. A questão é o solo. A questão é o terreno que essa semente está sendo lançada. Quem está entendendo aí? Esse é o segundo tipo. Então, sem raiz, ela queima. O terceiro, entre os espinhos, né? Na própria explicação que Jesus dá mais adiante, lá do texto, a respeito dessa parábola, porque os discípulos ficaram meio que sem entender, e ele explicou do que se tratava. Ele fala, esses espinhos são as preocupações da vida, o engano das riquezas. O que é isso? As pessoas elas estão recebendo a semente da palavra, mas sabe qual é a preocupação dela? Eu quero prosperar, eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ser o melhor. E essa pessoa se ocupa tanto com essas coisas que elas são os espinhos que vão sufocar a semente da palavra. Você consegue entender isso? As prioridades invertidas. No lugar de procurar profundidade e intimidade maior com Deus, ela está muito mais preocupada com as coisas. Eu poderia dizer que é um momento que se preocupa mais com a carne do que com o espírito. Mais com as riquezas. Não, porque eu vou ser feliz se eu tiver muito dinheiro. Eu vou ser feliz quando eu alcançar tudo o que eu quero. Então eu preciso buscar. Eu estou preocupado. Eu tenho que, fazer e acontecer. E tudo isso, os espinhos estão crescendo, estão sufocando essa semente. Logo, logo, acabou-se essa força. Porque ela deixou que tudo isso ali, que ela tomasse conta como espinho sufocasse a semente da palavra de Deus. E o último solo, você pode dizer pela fé, esse sou eu? Foi muito assim, foi mais, mãe, diga assim. Você pode dizer, esse sou eu? Tomara. Tomara que a gente seja esse. E qual é a boa terra? É aquela que não tem impedimento. É aquela terra que está preparada para receber a boa semente e fazer com que essa semente realmente se desenvolva. Ela quer que essa semente se desenvolva. Ela quer que essa semente cresça. Ela encontra liberdade. A colheita é sempre abundante quando a terra é boa. Não é assim, na verdade? Cadê os plantados, os agricultores aqui dessa igreja? Não é assim quando a terra é boa? A terra é boa, minha irmã Lourdes, ela vai render, vai crescer tudo, porque a terra está boa. Está ali preparada. É a que não tem impedimento. É aquela que decide, que traz assim para a sua vida. Se eu quero essa palavra, eu recebo essa palavra na minha vida e quero colocá-la em prática na minha vida. Essa é a boa terra. A semente é sempre boa. A semente da palavra de Deus é a melhor semente para a nossa vida.
A grande questão é o solo onde ela está caindo. Eu tenho falado isso desde que a gente está anunciando essa campanha, amados. Deus trata o meu coração de que se nós conseguimos ter a dimensão do quanto a palavra de Deus vai tratar com a nossa vida por meio dessa campanha, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Vai ser melhor. Vai ser melhor. Mas eu preciso entender que tudo isso aqui, quando se fala de semear, de cultivar, de cuidar, vai exigir esforço. Mas principalmente se dentro dessa questão para trabalhar melhor o solo, para que esse solo seja trabalhado, para que as pedras sejam arrancadas, sabe, para que os espinhos sejam retirados, vai depender de uma coisa que está aí. Que tipo de solo é você? A solução para trabalhar o solo é uma só. Qual é? Qual é a solução? Decisão. Volta um pouquinho, por favor. Decisão. Decisão. Eu escolho que tipo de solo sou eu. É interessante isso, não é? Eu, pastor? É. Olha só. Eu estava até falando pela manhã com o irmão Roberto. A palavra é sempre pregada. Aqui nós pregamos a semente da palavra de Deus. As sementes são lançadas todos os dias. Mas o resultado desse plantio vai depender agora do solo, do tipo do solo. Então, se eu quero ser uma terra boa, eu preciso tomar decisão na minha vida. Decisão, sabe, no próprio sentido literal do significado da palavra. Decisão é corte, é romper, é algo que pode até doer, mas é uma escolha que a gente tem que tomar na vida. Decidir que tipo de solo eu sou. Deus quer ter uma intimidade maior com a gente. Deus quer trabalhar conosco num nível mais profundo. Deus quer tratar com a nossa vida por inteiro. Mas para isso eu preciso ser uma terra boa. E tirar dessa terra que é o meu coração todo e qualquer impedimento que venha a prejudicar essa ação de Deus na minha vida. Eu tenho que decidir que tipo de solo eu sou. O que é que tem tomado o meu coração? São as preocupações da vida? É a falta do compromisso? É a falta de intimidade com Deus? É a falta de tempo? Eu tenho que tomar decisão para isso. Deus hoje nos chama a tomar uma decisão. Se queremos viver o melhor, se queremos dar o melhor para Deus, Deus precisa encontrar no nosso coração uma terra boa. Repito, a semente é sempre boa. E o solo tem que corresponder a essa semente. Por isso, olha o que diz aí. Decida ser inteiro do Senhor. Não fique pelas beiradas, não. Vamos assumir um compromisso de verdade com Jesus? Vamos assumir um compromisso de verdade com o Evangelho? Vamos assumir um compromisso de verdade com a palavra? Para tudo na nossa vida. Com Deus é assim, com Deus ou é tudo ou é nada. Deus, o nosso relacionamento com Deus não pode ser fatiado. Tanto que ele fala sobre a questão dos mandamentos, quando querem fazer uma pegadinha com Jesus. Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Falou 3 vezes todo. Então, não vamos ficar pela beirada, não. Deus quer a sua vida por inteiro, porque Ele tem uma obra para fazer na sua vida inteira. Deus tem uma obra plena para fazer na sua vida. Então, não tem beiradinha, não. É tudo. É tudo. Amém? Eu acho que eu sou, acho que eu não sou. Ou você é, seja do Senhor. Que o seu coração seja todo do Senhor. Decida retirar ou pedir ajuda, retirar as pedras, os tropeços. Amados, um dos maiores desafios que a gente tem na vida é de mudar. Nós temos um grande ajudador, o Espírito Santo. Quando a gente reconhece a necessidade da mudança, Ele nos ajuda.
E vamos precisar também de anjos que Ele coloca do nosso lado. Pessoas para orar por nós. Pessoas para falar não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa. Para arrancar esse estoco, arrancar essas pedras, trabalhar essa terra. Eu tenho que pedir ajuda para que tudo que está impedindo eu de me fincar em Deus, tudo que está impedindo a raiz de crescer, sabe? Eu tenho umas plantinhas lá em casa que com minha esposa, com fé em Deus, a gente vai cuidar essa semana, né, meu amor? Das plantas lá, que elas estão imprensadas. Quem cuida de planta aqui? Você já viu que rebota num vasinho, quando ela cresce muito, ela chega, parece que vai estourar o vaso, né? Ela está ali sufocada, ela podia crescer mais. Por que ela não cresce mais? Porque o vaso está pequeno. Tem horas que a gente vai precisar quebrar o vaso, tirar ali e botar num vaso maior e botar mais terra, aí ela vai crescer mais. Assim é a nossa vida, a raiz vai se desenvolver. Decida retirar isso. Quem quer crescer muito? Amém? Então vamos procurar um vaso maior, um espaço maior para a raiz desenvolver. Amém? Decida confiar de verdade no Senhor, sabendo que é Ele que dá o crescimento. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Dinheiro é bom, mas sem Deus, gente. E outra, a palavra do Senhor vai dizer que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Tem gente que está perdendo a saúde, está perdendo a família, está perdendo as coisas mais importantes da sua vida por causa de conquistas materiais. Porque confia naquilo que tem, acha que a sua força está nas suas conquistas materiais. Não. Para eu ser uma terra boa, a minha maior preocupação é adorar e agradar esse Deus e ter uma vida com esse Deus, buscar a presença desse Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Entenda isso, buscar isso, confiar no Senhor. É Ele que vai dar o crescimento. Existe uma sequência. Uma vez Jesus estava caminhando, logo no começo do ministério ali com os discípulos, tinha acabado de recrutar os discípulos, irmão. E ele olhou e percebeu que estava todo mundo preocupado. Rapaz, e agora? Eu estava pescando nesse instante e a gente vai comer o quê? E eu que estava trabalhando lá na feira, me chamou no impulso, estou aqui seguindo ele. Estava todo mundo preocupado. E aí o Senhor Jesus, senta aí um pouquinho. Vocês já olharam as aves dos céus? Já olharam como é que Deus cuida delas? Vocês já olharam para os animais? Vocês já olharam para as flores do campo? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas. Deus cuida dos animais, dos pássaros, das flores. Será que um Deus que cuida da natureza não vai cuidar também de vocês, não? Aí ele diz a ordem: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Deus, primeiro o Senhor, confiar no Senhor. Eu sei que Deus é o Deus provedor da minha vida. Eu sei que se eu busco Ele em primeiro lugar, eu sei que aquilo que eu preciso, eu vou ter. Então, é confiar no Senhor. É confiar no Senhor. Então, decida também desfrutar de ser uma boa terra. Gente, aqui a igreja da Coroa do Meio é terra de qualidade. Você está do lado de uma terra boa. Olha isso, não, pense, se alegre de ser essa boa terra, meu irmão, minha irmã, e receba a boa semente da palavra da sua vida. Receba a semente da palavra de Deus e deixe ela gerar no teu coração. A obra que Ele tem para a sua vida, escute, é melhor, é o melhor. Você nem tem noção do que quanto Deus vai fazer na sua vida de bom e de maravilhoso. Desfrute de ser uma boa terra, mas isso depende de uma questão importante: decisão. Decisão. Tem muitas pessoas que estão com a sua vida estagnada, parada, às vezes até andando para trás, fracassando, caindo, estão com ilusão, achando que está tudo bom quando não está. A planta está bonita por fora, mas vai olhar para a raiz, não tem raiz. A raiz não está profunda e a qualquer momento algo muito ruim pode acontecer. Mas louvado seja Deus pelo amor que Ele tem pela nossa vida.
Que a cada dia sai o semeador, que é o Espírito Santo, com a sua palavra, ele sai a semear. E à medida que a boa terra entende e recebe essa semente ela gera vida, força no nosso coração. A gente vai ter que decidir essa noite abraçar essa palavra de verdade, ter uma vida de verdade com Deus. Não estou falando de religião, não. Estou falando de vir para culto. Não, são detalhes, não. Estamos falando aqui de vida com Deus, ser uma boa terra, receber a palavra e fazer com que essa palavra ela trabalhe de fato no nosso coração. Escute, daqui para frente vem sementes grandes para a nossa vida, e nosso coração tem que estar preparado para receber essa boa semente. Lembra do início? Eu vou ter que cuidar e vou ter que cultivar. Vai dar trabalho, tem responsabilidade, mas é de Deus. Significa o melhor, significa transformação, significa crescimento verdadeiro, significa milagres, significa bênção do Senhor. Qual tipo de solo você é? Que terra você é? Pergunte para o seu irmão, que terra você é? Responda para ele em nome de Jesus. Você é terra o quê? Diga assim, irmão, você está na pedra? Está na beira do caminho, irmão? Está no meio dos espinhos, irmão? Não? Que tipo de terra é você? Que tipo de terra é você? Então aplauda Jesus. Glória a Deus. Você fica em pé um pouquinho, por favor. Feche os teus olhos. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, pela semente que foi lançada aqui nessa noite. Que o Senhor encontre terra boa, Senhor. Recebemos essa palavra nessa noite. Deus, o Senhor tem falado aos nossos corações que tem o melhor, que o Senhor quer o melhor de nós. O melhor de nós seja o nosso coração entregue a Ti por inteiro. Uma vida de íntima comunhão com o Senhor. Um relacionamento de profundidade, de compromisso, de verdadeira entrega ao Senhor. Meu Deus, e como precisamos cuidar dessa semente. Como precisamos cultivar esse solo. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos ajudar. E, meu Deus, eu oro para que o Senhor traga força e discernimento sobre tudo aquilo que tem se tornado um impedimento para que essa semente, meu Deus, ela venha gerar vida. Meu Deus, que caia por terra a falta do compromisso. Meu Deus, que caia por terra esse medo dessa entrega total ao Senhor, o medo do compromisso, o medo da entrega, o medo da responsabilidade. Que ninguém fique pela beira do caminho, porque se estamos na beira do caminho, com muita facilidade, o inimigo pode levar a semente, pode roubar a tua palavra do nosso coração. Meu Deus, que o Senhor também nos ajude a tirar todas as pedras que têm impedido as raízes de se desenvolver. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude a arrancar os espinhos, que possamos lançar fora todas as nossas preocupações, tantas preocupações que têm tomado o teu lugar na nossa vida, Pai, e que possamos colocar o Senhor no seu devido lugar no nosso coração, que é o primeiro. Que o Senhor seja sempre o primeiro, meu Pai. Que sejamos essa boa terra que vai produzir a 100 por 1, a 60, a 30, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que, meu Deus, possamos entender que tudo isso depende de decisões, de escolhas, de posicionamentos que temos que ter em relação à nossa vida, a como está o nosso coração. Eu oro nesse momento e eu creio na ação do Teu Espírito Santo. Igreja, o grande agricultor, o Senhor, Ele está semeando a palavra. O grande agricultor, o Senhor, está mexendo no solo dos nossos corações.
Ele quer encontrar solos que estejam preparados, livres de qualquer impedimento, para que a semente da sua palavra venha gerar vida, venha gerar o melhor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor tem o melhor para você. Seja a boa terra, decida ser essa boa terra e receba a boa semente que vai gerar muitos frutos sobre a sua vida. Deus amado, eu oro, eu te agradeço,